Meus amados irmãos, família da fé, eleitos, predestinados, homens e mulheres tremendos, vocês vão descobrir hoje por que nós nos chamamos de abençoados. Mas a primeira informação que nós precisamos ter sobre o livro de Apocalipse, meus irmãos, é que é uma história que já aconteceu, tá? E ele é o epílogo de uma história, que narra o quê? O fim do Israel bíblico. E a segunda informação que você precisa saber é que ele, o Apocalipse, narra a parousia de Cristo. O que é a parousia de Cristo? É a segunda vinda de Cristo com poder e grande glória. E esse acontecimento, ele abrangeu vários acontecimentos. Então houve, dentro dessa segunda vinda do Senhor, houve acontecimentos literais, como a grande tribulação. Nós vimos isto, estudamos já aqui. Vimos guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, perseguições, destruições, né? Muitas mortes. Aliás, milhares e milhares de mortes. E acontecimentos simbólicos, como este que temos estudado aí, sobre a besta, sobre a marca da besta, a vinda nas nuvens, a colheita do Senhor. Tudo isso são simbolismo no mundo espiritual. E o que estava acontecendo aqui em Apocalipse capítulo 14, versículo 13? Os mortos em Cristo sendo ressuscitados, e a partir deste evento, todos os que morressem seriam bem-aventurados. Aí você pode me perguntar assim, como assim, André? Morto ser bem-aventurado? Aqui nós começamos a nossa mensagem. Agora é a hora da palavra. Antes da segunda vinda de Cristo, lá no poder, com grande glória, o que acontecia com aqueles que morriam? Eles estavam sujeitos àquilo em que eles morreram. Ou seja, eles morriam em pecados e delitos. E os que assim morriam estavam o quê? Presos a isto, condenados a isto, a seus pecados e delitos, até que houvesse um julgamento. E o Apocalipse, que é a segunda vinda de Cristo, é onde houve o juízo final, onde uns ressuscitaram para a vida eterna e outros para o fogo eterno. Irmãos, e fogo no contexto bíblico, tá? Principalmente no que tange a profecias, ele é simbólico. Não é que seja um inferno cheio de fogo, ardendo, que a religião criou. Esse fogo que nunca se apaga, que as escrituras se refere que ao juízo de Deus. Assim acontecia naqueles dias que antecederam o juízo final. Os homens morriam em seus pecados e delitos. E aqui, irmãos, há vários motivos que nos mostram essa condenação. Por exemplo, na lei, o pecado só era perdoado uma vez por ano, vocês sabem disso. Entrava-se o sumo sacerdote no templo e fazia ali a expiação com sangue, incenso. Ficava ali no Santíssimo Lugar em meditação, pedindo perdão a Deus pela nação de Israel. Se ocorresse a morte após esse dia da expiação, o abençoado tinha que esperar o quê? Um ano inteiro para ser limpo daquele pecado. Isso se ele não morresse antes, porque se ele morresse antes, o que acontecia com os espíritos? As pessoas morriam antes da expiação, que era uma vez por ano. Elas morriam em seus delitos, elas dormiam. Não é assim que Paulo tratou esse assunto? Ele disse que esse estado que eu estou tentando passar para vocês, esse estado intermediário, Paulo diz que estavam dormindo, como lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 1 Coríntios capítulo 15. Mas uma síntese era assim, que acontecia no Antigo Testamento. A pessoa ela só tinha direito ao perdão dos pecados uma vez por ano, dentro do templo. Se matavam os animais, pegavam o sangue daqueles animais e levavam para um santíssimo lugar, onde havia incensos, e ali ficava o sumo sacerdote, somente ele, fazendo uma espécie de concentração com Deus e pedindo perdão pelos pecados. Assim, a nação era perdoada, todos estavam sem pecados. Mas se no dia seguinte morresse alguém, ou pecasse, teria que esperar um ano, ou se morresse alguém, morria em seus delitos e pecados. Por quê? Porque, de fato, a lei sempre foi muito rigorosa, né? A lei é um fardo pesado demais e ninguém cumpriu a lei. É isso que diz a palavra. Irmãos, e esse estado em que os mortos ficavam, esse estado intermediário, conhecido como a segunda morte. E eles ficaram assim até o dia do juízo final, sendo que isso aconteceu de forma simbólica, com a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Aí muita gente às vezes fala assim, André, mas por que somente aconteceu tudo isso com a destruição do templo? Eu vou explicar para vocês. Irmãos, o templo significava o quê? A legislação de Deus. E Deus não pode burlar a si mesmo. Ele vela por sua palavra. Se ele entregou uma lei, Deus também, de certa forma, se submetia a essa lei. Mas essa lei
dizia que se Israel quebrasse a aliança, dava o direito a Deus de desfazê-la. Estava na lei. Depois, se vocês quiserem conferir, lá em Deuteronômio capítulo 28, está lá, tá, abençoado? Para vocês todos aí, tá mais contextualizada. Fala dessa parte da lei. Por isso que em um determinado tempo da história, irmãos, que nós estamos contando, acompanhando aqui em Apocalipse, mostra o quê? Deus rompendo com a nação e fazendo o quê? E a julgando. É isso que nós estamos vendo em Apocalipse. Deus julgando a nação, julgando a todos de certa forma. A partir deste evento, estava sendo informado ao mundo que todos teriam acesso ao reino de Deus. Por quê? Porque antes só tinham acesso às coisas de Deus a quem Deus entregou a sua lei, ou seja, ao povo de Israel. Se os gentios quisessem seguir a lei, eles eram transformados em prosélitos e eles não podiam cumprir toda a lei. Nós, de certa forma, nós falando porque não existe mais gentios, né, abençoado? Nós eu falo generalizando, mas aquele povo ali que quisesse se transformar assim, em judeu, ele teria que ser transformado em prosélito. E mesmo assim, nem toda a lei eles cumpriam. O que está acontecendo aqui é que estava sendo informado ao mundo que a partir deste evento, qual evento? Da parúzia, todos teriam acesso ao reino de Deus. E não por meio visíveis. Porque antes na lei, as coisas eram para o âmbito da carne, não é verdade? Mas sim o quê? Por meios espirituais. Se naqueles dias o homem que morria, ele estaria sujeito à segunda morte, esse estágio intermediário, agora a partir deste ponto, não mais estaria. E os que nascessem a partir deste ponto da história, desse ponto que nós estamos traçando aqui, não estariam mais sujeitos a ela. Por quê? Pois os seus espíritos seriam vivificados. Hoje, qualquer ser humano que nasce, ele já nasce com o espírito vivificado e não mais sujeito à segunda morte. Os que morressem, ao invés de ficar esperando, isso foi desfeito, com a legislação mosaica sendo invalidada. Por isso que a importância da queda do templo. Automaticamente, os espíritos, a partir da queda do templo, já se desprendiam do corpo, que morre, e seriam levados à eternidade. E não mais, irmãos, com este corpo. Essa é a grande verdade. Por isso que os que morriam antes eram condenados e não eram bem-aventurados. Agora, o Apocalipse está nos mostrando que aqueles que morreriam a partir deste ponto seriam o quê? Bem-aventurados, está aí. Apocalipse capítulo 14, versículo 3. Diz ali, ó, bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. O que quer dizer um bem-aventurado? Bem-aventurado, irmãos, quer dizer isso aqui, olha, vou mostrar para vocês. Efésios capítulo 1, versículo 3. Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É isso que nós estamos vendo em Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Em Apocalipse capítulo 14, 13, está falando com a autoridade do céu, que de agora em diante, os mortos no Senhor seriam o quê? Abençoados. Vocês estão pegando o corte aí? E tem um mistério muito grande, tá, querido? Um mistério, falamos um mistério revelado. Você sabe por que nós mesmos nos chamamos, nos tratamos de abençoados? Vocês sabem por quê? Não é porque é somente bonitinho, tá? Porque é bonitinho, é legal, talvez esteja até em moda. É porque isto, irmãos, revela a glória em que você está. Quando você se sente abençoado, revela a glória em que você está. Quando você chama alguém de abençoado, você está revelando a glória que nele há. Irmãos, isso é uma revelação das boas. Isso é algo espiritual, isso é algo glorioso. Quando você chama alguém de abençoado, olha só, você está dizendo várias glórias a Deus. A primeira, você está afirmando que crê que Jesus veio e te deu vida e vida com abundância. Segundo, você está afirmando que crê que agora os que morrem já serão transportados para a eternidade quando morrer. Ou seja, você crê na predestinação. Você chamando alguém de abençoado ou recebendo o abençoado, você está dizendo que você crê que você é um filho de Deus, que aquele que você está dirigindo a palavra também é um filho de Deus. Irmãos, é um monte de glórias que você fala quando chama seu irmão de abençoado, quando chama qualquer pessoa de abençoado. Por isso que hoje, irmãos, não é mais Deus te abençoe. Se você fala Deus te abençoe, é o contrário disso tudo que eu falei. Se torna o quê? Uma inglória. Se você fala Deus te abençoe, você está esperando Jesus voltar ainda. Você não crê que ele já ressuscitou e trouxe bênçãos para os mortos, porque hoje não estamos mais sujeitos à segunda morte. Hoje não estamos mais sujeitos a esse estágio intermediário. É isso que o texto está dizendo. É isto que esta palavra quer dizer. Deus te abençoe remete a obras.
Irmãos, e nós não andamos por obras. Não andamos por obras. Nós andamos por obras que Deus mesmo preparou de antemão. E andamos descansados no Senhor. Como diz Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Ela até destaquei ali aquela parte lá. Eles descansarão de suas obras, porque suas obras com eles continuam. Por quê? Porque andarão agora em obras preparadas de antemão. Não é isso que diz o texto lá em Efésios capítulo 2, versículo 10? Olha o que diz lá. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, nós andamos em obras preparadas. E isso aí, meu irmão, é uma glória tremenda. E nós devemos ter o cuidado para não anular o reino de Deus. Você está entendendo? Por quê? Porque te chegou esse conhecimento. Antes você até se policiava, né? Eu vejo às vezes as pessoas falando, ela se policiava, fala assim, poxa, não, né? Deus te abençoe, você é um abençoado. Mas agora muito mais, porque chegou a você essa revelação. Quando você chama alguém de abençoado é porque você crê no que está falando, na glória que você está falando. Você crê na glória de Deus. Não diga mais para o seu neto, Deus te abençoe. Não diga para aquele que te pedir bênção, você fala, você é um abençoado já. E com todas as bênçãos. Você não está mais sujeito à morte, à segunda morte. Você não está mais sujeito ao pecado. Olha que antes o povo vivia presos na segunda morte, irmãos. Então não diga mais para ninguém. Diga para as pessoas que elas são abençoadas. Aliás, quando você fala para o seu neto que ele é um separado para essa glória, você chama ele de abençoado. Está entendendo? Então você começa o quê? A edificar a sua casa, irmãos, com palavras da verdade. Mas vamos voltar aqui ao contexto da mensagem, tá? E vamos encerrar, tá legal? Então, de acordo com o que se interpreta neste capítulo 14 que nós estamos vendo, nós concluímos que na segunda vinda de Cristo, os mortos ressuscitariam o quê? Incorruptíveis em corpos espirituais e seriam levados para lugares celestiais. Mas os demais, aqueles que teriam permanecido após a segunda vinda, não passariam mais por essa morte. Esse estágio, esse estado intermediário de espera. Esse estado intermediário terminaria para sempre. Por quê? Porque o juízo final já haveria sido consumado. E o que aconteceu depois daqueles dias sucedeu o Apocalipse, né? Os céus e terra, que eram, agora estavam o quê? Começavam a se unir. Não é isso que diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 10? Vamos ler? Diz lá, olha, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Aonde? Na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Você está entendendo? Agora, os mortos em Cristo são bem-aventurados. Por quê? Porque eles se uniriam diretamente a seus irmãos no céu em um corpo glorificado. E isto está significando o quê? A redenção final. Porque o reino de Deus e sua vinda, o seu perfeito aion, já chegaram, irmão. E glória a Deus por isso. Por isso que você é um abençoado. Agora, infelizmente, o mundo religioso ainda espera isso acontecer. Sinceramente, né? Eles estão o quê? Em maus lençóis. O mundo hoje está ruim por causa disso. Muitos chegam a mim e falam assim, André, como é que pode se não haveria mais morte, como diz lá em Apocalipse, e hoje há morte se Jesus já veio? A morte que esse texto de Apocalipse se refere, quando não haveria mais morte, é a morte espiritual. Era esse estado intermediário que eu apresentei para vocês. Esse aí jamais foi vencido. Agora, é claro que os homens continuarão a morrer fisicamente no tempo que nós estamos. Não houve e nem haverá anulação dessa morte. Irmão, sinceramente, você queria viver eternamente? Essa vida, irmão? Pior era a outra morte. Aquela morte era a separação. Por quê? Porque os que morriam, morriam em delitos e pecados. Agora, essa morte, a morte física é a morte da carne. Mas o espírito dentro de nós foi vivificado após a parousia. E quando nós morremos fisicamente, nós obtemos no céu um corpo imperecível e glorificado, cumprindo a promessa da vida eterna. Agora nós sabemos que as Escrituras propõem uma promessa, mas aos da fé, como você e eu, já é real. Só estamos esperando o quê? Acontecer. E vai acontecer? Claro que vai acontecer. Para quem tem certeza disso, já está se vendo todo bonitão na eternidade, sem mesmo ter morrido fisicamente. Aí é uma questão de fé. Tá bom, abençoado? Estamos entendidos aí sobre a ressurreição dos mortos? É isso que estamos vendo aí em Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Tá aí? Aparecendo para vocês.
Estamos aí encerrando mais uma porção da palavra do Senhor. Eu espero que todos tenham conseguido entender, foi até rápido, né? Espero não ter sido enfadonho com ninguém, tá legal? Estou me esforçando para não ser. E lembrando a vocês que esse tema, né, está disponível na nossa apostila 10. Adquira já a sua. Obrigado a todos que nos assistiram até agora. Inscrevam-se. Graça e paz a todos e até a nossa próxima mensagem. Glória a Deus pela sua vida. Adquira o livro O Sermão do Fim do Mundo, uma escatologia jamais vista. Explore a segunda vinda de Jesus de maneira inédita. Entenda por que o preterismo completo prega e ensina que essa vinda já aconteceu no 1º século, com a queda do Templo de Jerusalém. Garanta já o seu exemplar. Não perdem a oportunidade de chamar Jesus de mentiroso. Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não temo o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 979 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora. A morte nos espreita, a hora vai chegar, mas o presente é meu e nele quero amar, vigiar e plantar, com fé e esperança, na dança da vida, celebrar a bonança. A cada batida um novo amanhecer, no ritmo da alma quero agradecer.